5 a 273 do Livro dos Espíritos. Isso, para quem está vindo aqui pelas primeiras vezes, vocês estão vindo aqui pela primeira vez? Não, alguém tem umas carinhas novas que eu não conheço, mas estou conhecendo hoje, prazer. Então, a gente tem esse estudo sequenciado, né? Estamos hoje nessas questões, escolha das provas. Então, vamos entender um pouco melhor isso. Isso está no segundo livro do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, na parte da vida espírita. Então, vamos dar uma contextualizada nesse assunto, né? Então, a primeira questão que a gente traz à reflexão de todos é a situação, tudo bom? É a situação do que nós somos. Quando a gente tem essa visão, essa perspectiva de compreender o que a gente é, eu creio que a nossa vida ela toma outra tonalidade. A gente começa a perceber o mundo de um ângulo mais amplo. A gente costuma dizer isso aqui, que a realidade, a gente repete o que Emmanuel, o que é o mentor espiritual de Chico Xavier, ele diz com muita propriedade: toda a realidade é a do espírito e toda paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Quando a gente compreende essa reflexão, quando a gente entende que a realidade do que nós somos é a do espírito, e quando a gente entende que nesta realidade a paz, ela advém de compreender o reino de Deus e os mecanismos de sua lei. Tudo mais são consequências, são situações específicas desse princípio. O contexto em que nós estamos hoje é um contexto espiritual, vivendo uma realidade material. Como dizia o padre Teilhard de Chardin, nós não somos criaturas materiais vivendo uma experiência espiritual. Nós somos criaturas espirituais vivendo uma experiência material na carne, não é? Então, essa reflexão, ela muda o contexto de nossa realidade. A gente entender-se espírito que não nasceu no berço. O que é que houve com o espírito no berço? O que é que houve com cada um de nós no berço? A gente fez o quê? A gente reencarnou. A gente passou pelo princípio da reencarnação. E o que é que acontece ao túmulo? A gente desencarna. Então, é como eu dizia recentemente no velório da minha mãe, que tudo isso são experiências da alma humana, aonde nós entramos e saímos da carne sem jamais ter saído da vida. Então, isso é uma reflexão interessante quando a gente compreende essa realidade ao se despedir materialmente do corpo, uma vez que o espírito vai para a dimensão espiritual. A gente compreender que são experiências da alma humana que entra, reencarna, e que sai da carne, desencarna, sem nunca ter saído da vida. Uma vez que a vida é de quem? Vivemos a vida de quê? Do espírito. Então, a vida do espírito, ela é permanente. E uma vez que a gente foi criado, a gente se tornou imortal, digamos assim, não é? Então, esse processo de encarnações sucessivas é o que faz o nosso progresso. A gente compreender essa realidade muda a maneira com que a gente entende os mecanismos da vida, o contexto da realidade que nós estamos encarnados. Então, esse primeiro slide que a gente traz aqui
é nesse sentido. A gente compreender o processo de evolução da alma humana. Nós somos antepassados de nós mesmos, não é? Então, esse é o princípio espírita. O princípio de sermos espíritas, de possuirmos uma individualidade e de termos o mecanismo da pluralidade das existências. Ok, gente? Podemos ir adiante. Se vocês quiserem conversar, conversem também, porque ajuda a minha garganta, viu? Vamos lá. Eu sempre trago essa figurinha aqui para contextualizar o começo e a eternidade, né? Então, vocês estão vendo duas figurinhas aí. Do lado de cá, do lado direito de vocês, quer dizer, do lado esquerdo de vocês, vocês estão vendo aqui uma pirâmide. Então, nessa pirâmide, a gente coloca na primeira ordem os espíritos puros. É a primeira classe de uma classificação didática colocada por Kardec no Livro dos Espíritos, nas questões 90 e pouco a 100 e poucos, que a gente já passou por esse estudo. Na segunda classe, há a categoria dos espíritos superiores. E na primeira classe, na terceira ordem, há a categoria dos espíritos inferiores. Isso é uma classificação didática que Kardec apresentou com o auxílio dos espíritos. Quem é que está no topo da pirâmide? Quem é a condição mais evoluída espiritual? É o espírito puro. Quem é o espírito puro que serve-nos de guia e modelo? Jesus. Então, essas são referências que a gente acaba conhecendo. Nós somos criados um dia simples e ignorantes. E nessa condição, através do mecanismo das reencarnações sucessivas, a gente faz o quê? A gente evolui. A gente progride, não é? Então, eu saio de uma condição de terceira ordem, aonde quais são as características da terceira ordem dos espíritos? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Característica de quem está na base da pirâmide. Característica de quem está no meio, os espíritos superiores. Predomínio do espírito sobre a matéria. E característica da primeira ordem, os espíritos puros, os que já alcançaram a perfeição. Aí, quando a gente volta para aquela figurinha inicial aqui, que a gente colocou no início da conversa nossa aqui, que tem aqui o quadro da evolução espiritual. A gente, do lado de cá, está vendo a animalidade, a matéria, a influência das coisas materiais, no ponto zero. Estão vendo? No ponto 10, a gente está vendo a angelitude, a predomínio total da condição espiritual pura. Então, a gente está numa escala. Aí, cada um de vocês fica pensando, eu estou aonde? Está todo mundo pensando aí, onde é que eu estou? Né? Onde é que nós estamos nessa situação? Do lado da animalidade, nós temos materialidade, influência da lei de causa e efeito, ignorância, irresponsabilidade, empirismo, instinto. Do lado extremo da angelitude, nós temos espiritualidade, influência da lei de amor, conhecimento, responsabilidade, sabedoria, razão. A gente sai da condição, como a gente colocou aqui, a gente sai da condição do átomo, que representa a materialidade,
até atingir a condição do arcanjo, que representa a espiritualidade. Aí a gente vai fazendo essa viagem do espírito. Aí a gente pergunta, quanto tempo leva para eu sair da condição de animalidade até atingir a condição de purificação? Quem sabe? Eu também não sei, não. Quem souber, me diga. Não dá para a gente imaginar. Porque são milhões, bilhões de anos dos que a gente conhece, né? Quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta aos espíritos aonde nós tivemos as nossas primeiras encarnações, os espíritos dizem, pai, deixa isso para lá. Você não vai conseguir compreender uma situação desse tipo. Esqueça isso. Né? Quando a gente faz uma outra reflexão, eu estou fazendo esse pano de fundo para a gente entender a realidade do espírito. Para a gente entender o contexto do que nós somos. A gente compreender a nossa potencialidade. Nós somos espíritos. Então, quando a gente reflete num pensamento que diz que nós somos o que Jesus foi e seremos o que Jesus é, essa é uma afirmação que nos enche de orgulho, mas também de responsabilidade. Como é que eu chego à condição do que Jesus foi? Evoluindo, não é? Se a gente parte de uma premissa de que Jesus é o governador do planeta Terra, Jesus é o governador do nosso planeta, e que este planeta, ele tem quantos anos? Quantos anos a Terra tem? 4,6 bilhões de anos. É a idade da Terra, segundo a ciência, segundo cálculos da ciência. 4,6 bilhões de anos. Quando Jesus recebeu a incumbência de tomar conta da Terra, de auxiliar no processo de formação da Terra, ele já era um espírito aqui de cima. Ó. Ele já estava nessa condição. Porque ninguém atribui uma responsabilidade de ordenar, de coordenar o desenvolvimento de um planeta a um aprendiz. Ele já vem de uma condição evoluída e pura. Então, dizem que os sistemas solares que Jesus evoluiu não existem mais. Aí a gente começa a ficar, dá um travo no juízo da gente, né? A gente começa a ficar, o juízo da gente vai ficando meio perturbado, né? Como é isso? É porque dizem que as estrelas têm idades. E quando chega num determinado ponto, ela explode e sai aquela matéria formando outras galáxias, outras estrelas, segundo o pensamento do Criador. Então, se Jesus há 4,6 bilhões de anos já era um espírito puro, provavelmente a constelação que ele evoluiu já virou pó e já está virando outra coisa por aí. Então, essa é a situação de que a gente será o que Jesus foi. A gente será o que Jesus é. Quando e como, segundo diz Joana de Ângeles, depende de cada um de nós. Se a gente quiser fazer uma referência, a gente começa a comparar. Jesus é um espírito que toma conta de planeta. Ok. Eu consigo tomar conta de quê? É para a gente começar a pensar, né? Eu consigo tomar conta da minha vida? Já é um passo, né? De um espírito só eu, né? Eu estou administrando bem a minha vida, só eu. Então, um só, eu e eu. Bom, eu consigo tomar conta da minha família, não sei quantos membros tem na minha família, já são mais de um, né? Então já é uma coletividade. Eu consigo ser o síndico do prédio, né? Eu consigo me relacionar bem com os vizinhos da minha rua, eu consigo me relacionar bem com as pessoas que eu trabalho, eu consigo amar ao meu próximo como a mim mesmo. Ou seja, são referências da gente contextualizar
aonde nós estamos vivendo, da nossa realidade, não é? Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente entende que há mundos mais atrasados do que a Terra e há mundos mais evoluídos do que a Terra. A Terra hoje é classificada como essa condição aqui, ó, mundo de expiações e provas. É um mundo ingrato, com predomínio do mal. Então, o que predomina o mal é a categoria da terceira ordem do predomínio da matéria sobre o espírito. E anterior à Terra, nós ainda temos um mundo, o quê? Uma classificação aqui, o mundo o quê? Vocês estão vendo aí? Primitivo. São situação ainda anterior. Aí o orbe evolui e chega na condição de mundo de expiações e provas. Vocês têm ouvido falar que a Terra está passando por uma transição planetária? Estão ouvindo falar dessa história de transição planetária? O que é que significa isso? Me ajudem aí. Eu estou falando baixinho assim, do jeito. Quem não sabe, quem não ouviu no começo, é que eu estou meio, a garganta meio avariada. Ontem eu fiz a palestra aqui e de tarde eu quase sem falar, porque forçou demais. Aí eu estou falando baixinho para poder a gente terminar. Essas alergias aí deixam todo mundo afônico, né? Quem sabe se não são as influências das transições planetárias, né? Mas isso é outro assunto, que depois a gente conversa sobre isso. Então, o que é que significa isso, gente? Transição planetária. O que é que vocês acham que é isso? Diga aí, Neto. Ajude minha garganta. Transformação do planeta, né? Vamos fazer uma analogia. Digamos que a gente está estudando numa escola. E a escola está se preparando para evoluir. Então, a escola, fisicamente, ela toma as providências da evolução. Ela prepara novas salas, ela desenvolve novas metodologias de ensino, ela cria as condições para abrigar alunos mais adiantados. A Terra, o nosso planeta, é a casa física, é a nossa morada. Então, do ponto de vista de preparação, a Terra está tomando as providências para evoluir enquanto categoria de ordem. Só que os alunos matriculados desta escola terão que ser alunos vinculados ao novo programa pedagógico desta escola. Então, qual é a característica da terceira ordem? Predomínio da matéria sobre o espírito. Qual é a característica da segunda ordem? Predomínio do espírito sobre a matéria. Então, a gente olha aqui para aquela outra escala, a gente está saindo daqui, aonde em areia, aqui vocês estão vendo aqui o predomínio da matéria, e em azul, vocês estão vendo o predomínio do espírito. Então, nesse ponto zero, só tem animalidade, matéria, não tem nada de espírito. No ponto 1, a gente tem um pouquinho de espiritualidade e muito de matéria. No ponto 2, a gente tem um pouquinho a mais de espiritualidade e ainda muita coisa de matéria. Quando chega no 5, a gente começa a estar na metade. Então, eu começo a sair daqui do predomínio da matéria sobre o espírito e entrar no predomínio do espírito sobre a matéria. É um viajar, não é? Então, não quer dizer que quando a gente está passando por um processo de transição, aqui estão os mundos primitivos, aqui estão os mundos de expiações e provas, aqui se relacionam os mundos de regeneração, aqui os mundos celestes e os mundos ditosos ou felizes. Então, a gente vai aqui nesse caminhar dos orbes, compatibilizando os espíritos que lá habitam. Quanto mais evoluído o espírito, mais evoluída é a condição do mundo que ele reside.
quanto mais material o mundo que ele reside, mais material a condição fluídica do planeta que ele habita. Entenderam isso, gente? Aí a questão é, o que é que isso tem a ver com o tema escolha das provas? É porque o mecanismo da reencarnação sucessiva é o que permite o espírito evoluir. Eu não consigo evoluir sem passar pela reencarnação. O que é que a gente começou dizendo? Que nós éramos o quê? Espíritos. O nosso espírito, ele tem um corpo intermediário que liga o corpo à matéria. O corpo que a gente deixa no túmulo é um corpo que? Material. Este morre. O corpo espiritual não morre. Ele desencarna. Mas a natureza material deste corpo intermediário, ela é compatível com a natureza material do homem que ele vive. Estão entendendo isso, gente? Se eu estou no mundo mais material, primitivo, a natureza do meu corpo espiritual é mais material. Por quê? Porque o corpo que eu tenho no planeta mais denso, ele é mais material. À medida que eu evoluo, meu corpo espiritual perde matéria. Se torna mais o quê? Mais sutil, mais fluido, mais etéreo. Então, no nosso sistema solar, questão número 188 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a Terra só é mais superior dos 9, são 8 planetas que a gente possui e 5 planetas anões. Então, dos 8 planetas que a gente possui, a Terra só é superior a Marte. Todos os outros planetas do nosso sistema são mais evoluídos que a Terra. Ou seja, são categoria de mundos mais evoluídas que a Terra. Então, quer dizer que Júpiter é o mundo mais evoluído do nosso sistema solar. Aí eu pergunto, eu, na minha condiçãozinha de espírito que vive na Terra, eu posso reencarnar em Júpiter? Não. Só se eu fizer o quê no meu perispírito? Um regime. Se meu perispírito fizer um regime. O perispírito fazer um regime é perder o quê? Perder matéria. E como é que eu expurgo matéria? Reencarnando. Me libertando dos pesos e das amarras do meu perispírito. Estão compreendendo, gente? Esse é o processo dos mecanismos de Deus. Então, quando Emmanuel afirma que toda a realidade é a do Espírito e toda paz advém da compreensão do reino de Deus e de sua justiça, quando a doutrina espírita abre a nossa cabeça para a gente compreender tudo isso, tudo vai ficando o quê, gente? Mais claro, mais tranquilo. Aí eu chego numa casa e encontro almas que estão numa condição mais evoluídas. Existem almas que estão em condições mais atrasadas. É só na minha família que acontece isso? Não. Não. Porque todo o agrupamento familiar é um reencontro de almas que se encontram no tempo, no espaço. É um reencontro de almas que se reencontram, que se reagrupam no espaço, no tempo. Somos almas com pendores, com afinidades, com dificuldades, que nos reagrupamos no tempo. Então, numa família, eu posso escolher a prova, olha a história da prova, de reencarnar com desafeto. Se o desafeto topar, porque pode ser que ele não tope, ele não esteja preparado ainda para isso.
Então, o mecanismo da gente expurgar o nosso corpo espiritual é reencarnando. E no processo de reencarnação, meus irmãos, o que é que acontece? O que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Resposta dos espíritos. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. Quando o espírito tem consciência do que ele já fez e do que ele praticou, ele começa a entender o que ele necessita. Então, ele avalia o cenário e os que levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Então, a gente precisa entender que neste planejamento encarnatório, para os espíritos que já atingiram um grau de maturidade suficiente para planejar uma encarnação. Porque tem espíritos mais atrasados que reencarnam automaticamente nos mecanismos da lei. Ele não tem tempo de pensar. É uma encarnação compulsória. O que está acontecendo hoje, neste momento de transição planetária, é que está havendo muitas encarnações moratórias. Moratórias não, mandatórias, digamos assim. Não tem mais tempo de planejar. Por quê? Quando a gente planeja uma encarnação, quando a gente tem tempo, a gente planeja moralmente, de acordo com as nossas necessidades morais, socialmente, de acordo com os desafios que a gente vai viver, e fisiologicamente, de acordo com as características do meu modelo organizador biológico. Quem é meu modelo organizador biológico? Meu perispírito. O meu perispírito coordena a formação de um novo corpo físico. Se eu ferir com ferro no pretérito, numa encarnação futura, eu com ferro serei ferido. É um mecanismo da lei. É a lei de causa e efeito. Pode ser que eu não tenha, digamos assim, créditos suficientes para resgatar tudo que eu fiz. Aí eu vou parcelando, porque a misericórdia de Deus é muito grande. Ele disse, eu vou parcelar. Eu fiz o mal do tamanho de 100, mas eu vou pagar os 100 10 vezes. Eu não aguento pagar os 100 de uma vez, não. Eu vou pagar em 10 encarnações. A espiritualidade diz, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Se a gente tivesse por aqui, mais para trás. Só que a Terra foi. E muitos espíritos ficaram, se esconderam, fugiram de suas responsabilidades. Não ligaram, não acharam que estava falando sério. Chegou o momento de que os clarins foram tocados. Então, muitas almas comprometidas com muitas situações do pretérito estão tendo derradeiras oportunidades de reencarnarem-se. Almas que passaram séculos escondidas, mergulhadas nas sombras, nas densidades do nosso orbe, que cometeram atrocidades na história da humanidade e que chegou o tempo de que tocou as sirenes. O orbe precisa evoluir. E para o orbe evoluir, eu não posso manter matriculada nessa escola esses alunos que são perturbadores da ordem. O que é que acontece? Você faz o seguinte, meu irmão, faz o seguinte, eu vou te dar uma chance. Tu reencarna. Se você, nesta encarnação, conseguir mudar o teu psiquismo a ponto de continuar matriculado nesse orbe, tamo junto. Se não conseguir, Deus é Pai de amor da humanidade inteira. Você vai ser matriculado em outra escola, numa condição inferior ao planeta Terra. Você vai ser degradado para um orbe
passando de condição de primitivo para a condição de expiações e provas. Toda realidade é a do Espírito e toda paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Quando você tem dentro de casa um quarto que você vai botando um bocado de coisa lá, você mora numa casa há 30 anos, aí você escolheu um quarto que tudo que você não quer usar naquele momento, você guarda lá. Tem aquele quarto do guarda lá, soca lá, né? Aí um dia você diz, eu vou mudar a casa. Aí você, eita, eu vou ter que encarar o quarto. Quando tu abrir a porta do quarto, vai sair de tudo que tu imaginar. Então tem coisa que você vai dizer, rapaz, eu vou dar uma chance para tu ver se tu consegue ficar na casa nova. Mas tem coisa que tu vai dizer, rapaz, não dá não, vai embora porque a casa é nova. Eu não consigo ficar contigo aqui dentro. Então há muitas almas que hoje estão passando por esse processo e não estão tendo tempo de planejar romanticamente. Aí eu vou conversar com os espíritos que eu vou viver. Se ele topar, eu reencarno. Se ele não topar, eu não reencarno agora, eu deixo para daqui a 100 anos. Meu amigo, o trem está passando. Corre, pega a mala e pula aí dentro. E tu vai reencarnar como der. Acelera o passo. Tem corpo? Tem não. Ah, eu preciso reencarnar na Europa. Na Europa tem controle de natalidade, ninguém quer ter filho, não. E onde é que eu vou arrumar um corpo? Na África. Vai para lá. Nascer na África. Ah, mas eu preciso ir para a Europa depois. Depois tu vai. Eu vou como? Como refugiado. Para tu resgatar os teus pendores. São os mecanismos de quê, meus irmãos? São os mecanismos da lei, que a gente não pode fugir disso. Aí, num dia desse, na reunião mediúnica, o Espírito falava comigo. Oi, meu irmão, só quero aqui pedir uma prece, pedir força, porque eu sou um desses espíritos que precisam reencarnar e estão passando por esse processo. E eu não tenho escolha. E vai ser muito difícil, porque eu vou reencarnar no meio de uma coletividade, onde eu vou ser, digamos assim, pressionado por violência, por drogas, e diante das minhas dificuldades que eu tive ao longo de minha história, eu estou consciente das provas que eu vou passar. Mas é muito difícil eu conseguir vencer diante de tantas dores, porque é difícil eu vencer no meio de tudo isso. Aí na hora eu tinha a intuição assim, meu irmão, corre e torne-se um religioso no seio de sua comunidade. São as intuições, os mecanismos que a gente escolhe para fugir das tentações do mundo. Então, a gente está tendo a oportunidade, enquanto espíritas, estudar. E quando a gente chegava, meu irmão estava ali sentado e disse, só temos nós dois, não é? Aí eu disse, encarnados só. Mas provavelmente esse salão está cheio de desencarnados. Porque isso aqui é uma casa espírita. É um ponto de presença da espiritualidade na crosta. Então, existem muitas almas que não são espíritas, que não conhecem os mecanismos das leis de Deus que o Espiritismo apresenta, que estão tomando consciência de tudo isso que a gente está estudando aqui. Dos mecanismos das leis. Então, quando a gente faz um estudo desse, meus irmãos, a gente fica muito tranquilo e muito sereno, porque a gente não está conversando apenas com os encarnados. Uma conversa dessa é ampliada para muitas almas que frequentam os nossos salões e que estão tendo oportunidades de vir lá do Oriente, da África, do Ocidente, sei lá de onde, tomar conhecimento da doutrina dos espíritos, porque lá não tem. Essa é a realidade. Então, muitos espíritos chegam nas nossas reuniões mediúnicas pedindo preces, pedindo para que a mãe não o aborte.
Ah, meu irmão, eu estou aqui, minha mãe está no salão. Eu só quero pedir a vocês prece, porque ela está tentando me abortar e eu preciso dessa oportunidade. Eu não terei outra oportunidade. Nós, espíritas, temos essa responsabilidade. Isso não é uma história de faz de conta. Isso é a realidade das leis de Deus. É a realidade dos mecanismos das leis de Deus, que a gente está submetido a elas. Então, nós somos, digamos assim, também responsáveis por ajudar nessa transição, compreender esses mecanismos das leis. Estão entendendo, meus irmãos? Então, essa é a nossa tarefa. E compreendendo tudo isso, a expiação nos fala do passado. Expiações e provas. Eu expio alguma coisa que eu fiz lá atrás e que eu vou responder por ela. A prova, eu me preparo para o que eu vou enfrentar. Eu faço uma prova no final do ano para saber se eu tenho condições de me matricular numa escola futura, numa série mais adiantada. Então, quando eu falo que isso aqui é um planeta de expiações e provas, é porque aqui eu pago os malefícios que eu fiz para trás, respondendo por eles, porque ninguém escapa da lei, mas em compensação eu me preparo para o futuro, para evoluir mais para frente. Ok, gente? Então, questões, eu vou pular isso aqui que eu já falei bastante sobre isso. Vamos só passar por aqui. Questão 265. Havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme os seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Resposta de Kardec, dos espíritos. Ah, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesmo e eles sofrem mais demoradamente. A questão aqui que ele pergunta é o seguinte: não tem espírito que escolhe conviver com o vício porque é mais fácil para eles? E os espíritos estão dizendo, tem, mas esses são os que estão mais ligados a isso. Quando você descobre que você precisa se libertar disso, a prova vem por si mesmo. E ele sofre mais demoradamente para se libertar de seu passado de culpas. Né? Então, não parece natural que as escolhas se escolham provas menos dolorosas. A gente, não é natural que a gente queira pegar leve, digamos assim, né? Pode parecer para vós. Ao espírito, não. Porque o espírito sabe da necessidade que ele tem que enfrentar. Ele toma consciência dessa realidade. Logo, este que se desliga da matéria cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, gente, estão aí as questões 266. Eu não vou ler esse comentário de Kardec, que é muito extenso, porque eu quero entrar aqui na reencarnação de Sigismundo, que é um capítulozinho do livro de André Luiz, Missionário da Luz, que ilustra um pouco tudo isso que a gente está falando aqui, para a gente ver que é verdade. Aquela história de Chico Xavier, que Emmanuel, ele pergunta para Emmanuel, ô Emmanuel, qual é a reação do espírita quando chega no mundo espiritual? Aí Emmanuel faz de espanto. Aí ele, por quê? Porque ele abre os olhos assim e faz, puxa vida, é tudo verdade. Então, tudo isso que a gente está estudando é verdade. Então, está aqui. Vocês estudem depois as questões 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito, por si só, é quem faz a escolha. A história do livre-arbítrio. A gente, muitas vezes, planeja a nossa encarnação. Só que quando chega aqui, nas condições da vida, a gente muda muita coisa. Aí a gente vai ver a história do completista, que a gente vai estudar aqui com o Missionário da Luz, daqui a pouco, né? Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas. Aquela história. A gente tem que sempre passar por uma prova. Resposta, sim, mas não como a entendeis.
pois que só considerais provas as tribulações materiais, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Quando a gente chega naquela escala de bons espíritos, a gente já não tem que passar por expiações. Expiações a gente passa na terceira ordem, na condição de espíritos imperfeitos. Na condição de bons espíritos, a gente não passa mais por expiações, somente provas. Mas, chegando a um certo grau de evolução, a gente não precisa mais passar por isso, mas passa para poder evoluir, né? Embora ainda não seja perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhes auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. O que é que o espírito superior faz? Ajuda os espíritos inferiores a progredirem. Já pensaram nisso? A quantidade de espíritos superiores que estão nos ajudando o tempo todo são muitos, não é? Para que a gente possa evoluir. Vamos lá. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Às vezes você, quando planeja a encarnação, faz, eu vou reencarnar, vou me encontrar com fulano, com Beltrano, com Cicrano, com todo mundo agora, porque eu vou resolver de uma vez. Aí o mentor vai, rapaz, olhe bem, veja o que é que você quer levar na bagagem. Não, eu vou resolver. Aí, às vezes, é superior às suas forças e o faz sucumbir. Pode também escolher alguma que nada aproveita. Ele escolhe, diz que vai fazer, mas no meio caminho desiste e muda, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? Aí a gente pede de novo uma nova encarnação, se tiver condições. Vocês já pararam para pensar que a encarnação que você está hoje, que muitas vezes a gente reclama, pode ter sido uma encarnação muito difícil de você conseguir? Reencontrar com determinados parentes, determinadas situações, aquele que você olha assim, eu não gosto desse sujeito. Esse sujeito não gosta de mim nem eu dele. Mas a gente está aqui, né? O que é que eu vou fazer? Viver. Aproveitar a oportunidade da encarnação. Porque se a gente jogar para frente, e pode ser que não dê mais, né? Cada um vai para um canto, não consegue mais resolver. E Jesus não disse que a gente não pode evoluir sem que seja cumprido o último ceitil. O que é que quer dizer isso? Que a gente tem que resolver o pendor com aquelas criaturas. Depois, se vocês quiserem estudar isso, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês vão ver a história de Silas no livro Ação e Reação de André Luiz. Quem tiver curiosidade vai estudar a história de Silas, que é um mentor de André Luiz. É um mentor de André Luiz no mundo espiritual, um dos mentores. Aí André Luiz pergunta, mas Silas, tu ainda tem que responder se eu evoluir. Mas tem coisas que eu fiz lá para trás que eu não me libertei. Eu preciso me reencontrar com todas aquelas almas que eu me comprometi e reencarnar com eles. E dá trabalho. Encontrar um, encontrar com o outro, concordar, o outro concordar também. É uma história, né? Para poder a gente nascer junto. Então, vamos aproveitar a encarnação que a gente está mergulhado, né? Porque é difícil, né? Meu irmão ali com a caminha de Santa Cruz, vamos aproveitar o sofrimento de ser tricolor, né? Na encarnação. Brincadeira à parte, viu? Mas são os mecanismos da lei que a gente vai enfrentando. As dificuldades, os pendores da nossa encarnação, os parentes difíceis, complicados, que não nos compreendem, é a academia do espírito. A gente não sai para a academia fazer academia para o corpo físico. E qual é a academia do espírito? A encarnação. Onde é que a gente fortalece o espírito? Reencontrando-se com as almas que nos fizeram mal e que a gente fez a eles. É assim que a gente se fortalece. É a academia do espírito, é a encarnação. Não é isso? Então vamos agradecer a Deus a oportunidade. Vamos entrar aqui na história de Sigismundo. Missionário da Luz, capítulo 12. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Processo mais ou menos padrão
evolutivamente, né? Mas outras porcentagens não obedecem ao mesmo programa. Quando o espírito já atinge um determinado grau de maturidade, de evolução, ele sai do automatismo e vai para uma discussão particular, um planejamento encarnatório. Ou não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura, conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidades. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. O Departamento do Planejamento Encarnatório. Vamos lá estudar isso? Quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável. Quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Daí as lutas sucessivas em contínuas reencarnações da alma. Exclamei vivamente impressionado. Daí as lutas sucessivas em contínuas reencarnações da alma. Porque o mentor dizia o seguinte: quase todos nós, trabalhadores da Terra, nós todos, demoramos séculos no serviço de iluminação íntima. Quantos séculos a gente passa reencarnando, recalcitrante, nos mesmos equívocos, né? Porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. A gente não precisa ter somente conhecimento. A gente tem que ter consciência. É como dizem os espíritos na questão da evolução espiritual. Até lá será uma sociedade esclarecida. Para ser uma sociedade evoluída, tem que aprender a luz do amor. O primeiro passo é ser esclarecido. Ciência, tecnologia, evolução científica é esclarecimento. Mas evolução diz respeito à luz do amor. É preciso a gente conquistar essa luz do amor, não é? Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma. Exclamei, vivamente impressionado. Sim, continuou meu amável interlocutor. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim, é o mecanismo das reencarnações sucessivas. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhe outros não menos importantes. Está lembrado daquela figurinha lá da escala? A gente tem determinados valores, mas não tem outros. A gente precisa adquirir o todo. Eu vou voltar para a gente fixar bem essa figura aqui, né? Para a gente entender isso. Quando a gente está no processo de evolução, a gente desenvolve determinadas virtudes, mas para atingir a plenitude, a gente precisa desenvolver outras. A gente, quando está numa condição intermediária, a gente já tem algumas características de angelitude, mas faltam outras que a gente precisa ir adquirindo ao longo do tempo. A gente consegue a virtude A, mas eu ainda não tenho a B completamente, eu tenho meio B. Então, para adquirir o B pleno, eu vou precisar de uma outra encarnação, e por aí vai. É por isso que dá trabalho ser Jesus. É por isso que dá trabalho ser Jesus. Porque Jesus atingiu a perfeição, é um espírito puro.
Então, dá trabalho a gente chegar a essa condição, não é? Então, é uma caminhada longa que a gente tem, não é? Mas, graças a Deus, estamos a caminho. Essa é a notícia boa, digamos assim, né? A notícia boa é que a gente está a caminho. A gente não pode deserdar, a gente não pode desistir. No meio do caminho, a gente desiste. A gente tem que ser completista, como a gente vai aprender aqui. Todo mundo aqui sabe o que é completista? Sabe não? A gente vai aprender hoje aqui. Todo mundo vai sair daqui dizendo, eu quero ser um completista. Vamos lá. Então, vamos mais para frente. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a vossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados, ao penetrarmos no tempo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. É a história do perispírito maculado. Eu vou ter que libertar esse peso do meu perispírito. É isso que André Luiz está nos ensinando aqui, né? Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores? Esse é o mecanismo. Nós somos antepassados de quem? De nós mesmos. Se eu já fali em experiências de autoridade, de riqueza, de beleza física, de inteligência, não seria lógico, nos mecanismos das leis de Deus, receber uma nova oportunidade no trabalho retificador? É o mecanismo da lei. A gente vai ser provado. Ah, você não venceu nisso, você vai nascer de novo desse jeito. E por aí vai, né? É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, lá no nosso lar, por exemplo, o planejamento de reencarnações, o departamento de planejamento de reencarnações. As entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próprias. Nem todos estão diretamente ligados ao semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de quê? De intercessão. Não é o próprio espírito que está planejando a sua encarnação. É um espírito que o ama, que o quer bem, um guia, um mentor de um determinado espírito que está planejando a encarnação daquele espírito que ele ama, que ele quer bem. Está intercedendo por ele. Eu sei o que é melhor para meu filho. Eu sei o que é melhor para o meu irmão. Eu sei o que é melhor para o meu tutelado. Eu estou aqui advogando o planejamento encarnatório que ele vai ter. Obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas. A turma está andando com um bocado de papel na mão. São mapas de formas orgânicas. Está lembrado que a gente disse que o planejamento encarnatório é fisiológico? Então, são mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimento biológico da existência terrena. A gente é da área de tecnologia, né, Alexandre? Se o cara setar um bitzinho lá do gene, o cara nasce com o olho verde. Se o cara setar outro bit do gene, ele nasce com defeito no dedo do pé. O outro nasce com defeito na perna. Ele vai mexendo no parâmetro que vai moldar o corpo físico. E quando ele vai lendo aquela informação, ele vai moldando o corpo físico, de acordo com aquela necessidade daquele perispírito. Não é simples? São os mecanismos da lei. Então, tudo isso orientado por trabalhadores de nosso plano especializados em conhecimentos biológicos de existência terrena. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico, que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Não se deixe dominar pelas impressões negativas
Dirigia-se Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intricado. Naturalmente, exige coragem e boas disposições. Entretanto, exclamava o interlocutor algo triste, temo contrair novos débitos. O cara voltando para a terra e dizendo, eu estou com medo de contrair novos débitos, ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal, em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação, mas seria muito difícil, muito mais difícil, triunfar guardando a lembrança. O mentor está dizendo, ó, pior seria se você se lembrasse. Ou seja, no mecanismo da reencarnação, a gente esquece quem são aquelas pessoas que estão reencarnadas conosco. Pior seria se a gente soubesse quem era. Já pensou que a gente chegasse para um desafio assim, rapaz, eu sei quem tu és. Eu sei o que foi que tu fizesse. Era mais difícil, né? Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuíssemos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o esquecimento que o Senhor nos concede em caráter temporário. E dou-lhes parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito na perna. O camarada sugeriu que ele reencarnasse com defeito na perna. E ele aceitou. Certamente você lutará você com grandes dificuldades no princípio da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Eles planejaram para ele aquele mecanismo, não é? Sim, disse o outro algo confortado. Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior. E a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Estão entendendo, meus irmãos? O mecanismo da lei. A partir de hoje, ninguém tem mais direito de achar ninguém feio. Cada um sabe a necessidade do corpo que planejou. Cada um sabe das lutas que foram planejadas para ele enfrentar os seus desafios. Ah, eu queria que meu cabelo fosse azul, que meus olhos fossem verdes e que eu nascesse na Tchecoslováquia. Você nasceu onde você necessita nascer. Você tem o cabelo, os olhos, a pele, da forma que você necessita nascer para enfrentar os seus pendores, as suas dificuldades. Porque a gente planeja social, econômica e fisiologicamente a encarnação que estamos vivendo. Eu sei os desafios que eu enfrento com a gordura do meu corpo físico. Eu sei, intimamente, porque é difícil para mim enfrentar o emagrecimento. Cada um de vocês sabe as lutas que enfrentam. A gente sabe atrás de que a gente se esconde. O íntimo dos nossos espíritos conhece os nossos desafios, os nossos pendores e as nossas responsabilidades. Pois não, dona Eva? Eu conheci um rapaz muito simpático, pode dizer assim, lindo. Lindo. Trabalhava, e tinha uma moça com uma situação diferenciada no quadril, uma perna menor, nasceu assim. E ele se apaixonou por ela. E uns colegas do meu grupo, como é que pode, né? Como você vai, tem tanta moça bonita aqui. É porque a gente só conhece amor de carne. A gente não conhece amor de alma. É porque a gente só conhece o amor da matéria. A gente não conhece o amor do espírito. E quando uma alma olha para outra, ela não olha com os olhos da carne. Ela olha com os olhos do espírito. E quando o espírito se apaixona por outro, ele sabe porque aqueles olhos se reencontraram. Então, a gente ainda está longe. A gente está ainda naquele lado areia. A gente ainda não conhece. Foi a palestra que a gente fez ontem aqui, do amor, alimento das almas. A gente não conhece o amor, que o universo se equilibra no amor. A gente não conhece o amor ainda por excelência. Mas isso é outra conversa, isso é outra
Mas é isso aí. A gente não conhece bem isso aí. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha nova forma física futura? Ele quer saber quantos anos ele vai viver. Vai ter um tanque de combustível que fica lá no duplo etéreo, para saber a quantidade de fluido vital que ele vai ter para passar por aquela encarnação. 70 anos no mínimo, redarguir o meu novo companheiro contente. Planeja também o tempo que você passará reencarnado, né? Se você vai gastar o tanque antes do tempo, é outro problema, mas isso é assunto de outra palestra. Eu não vou entrar aqui no mérito. Se você se suicida no meio do caminho e as forças espirituais da alma estão muito mais presas ao corpo físico, é outra conversa. Eu não vou entrar nessa história também, mas estou dizendo que é um mecanismo da lei, porque toda a realidade é do Espírito e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Ponto. O Espiritismo não cria nada novo. O Espiritismo apenas apresenta o reino de Deus e as leis que muitas vezes a gente não conhece. É simples assim. E eu vou ficar rouco de novo, eu estava segurando, mas a gente se emociona, porque a gente conhece essas coisas, a gente estuda essas coisas, e não há injustiça no reino de Deus. No reino de Deus só existe amor, só existem mecanismos de confiança, e a gente tem que ter essa fé que entrega, essa fé que confia, essa fé que respeita os mecanismos da lei. E a gente escolheu todas as nossas provas, a gente escolheu todos os nossos caminhos, a gente tem consciência de todas as nossas realidades. Então, agradeçamos ao Cristo sempre a oportunidade de estarmos aqui. 70 anos no mínimo. Aí vai entrar o completista. Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia na gloriosa condição de um completista. Olha aí. Na gloriosa condição de um completista. Meu amigo, o que significa a palavra completista? É o título que se designa aos raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, a maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na condição de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta, na missão de amor e iluminação. Ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. E segue descrevendo os casos de planejamento reencarnatório. Está aí, meus irmãos, capítulo 12 do livro Missionários da Luz. Quem quiser entrar no detalhe, leia. E tem as ilustrações da cidade espiritual do nosso lar, o departamento de reencarnações, as pessoas conversando, os mapas, os computadores planejando o corpo que vai vir, os cidadãos andando com mapinha na mão. É tudo verdade. Isso aqui é uma ilustração, é claro, mas é assim que as coisas acontecem, né? Esses departamentos planejando o corpo físico que cada um vai ter, os especialistas em biologia, em fisiologia, estudando cada situação, planejamento da encarnação de Silvério. Pois bem, meus irmãos, está aí o que a gente tinha para discutir nessa tarde de hoje, entendendo os mecanismos da escolha das provas e de que a gente tem que estar agradecido a Deus pela oportunidade de termos escolhido as nossas provas e estarmos vivenciando a nossa presente encarnação. Que Jesus nos abençoe e a gente vai caminhar, encerrando o estudo da tarde hoje e seguindo para a prece e logo após o passo, não é isso, Alexandre? Boa tarde. Vamos para a prece.